noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane. Que a paz de Jesus Cristo de cada um de vocês. E quero partilhar com vocês hoje com muita alegria o Evangelho do dia que se encontra em São Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos, como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e a sua mãe. E disse também: seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus mais uma vez condena a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei, que em vez de obedecer aos mandamentos da lei de Deus, eles obedeciam a ensinamentos humanos, a ensinamentos a costumes, né? De seus antigos, dos seus antepassados, dos seus pais. Em vez de obedecer ou seguir os mandamentos da lei de Deus, eles seguiam preceitos humanos ou tradições humanas que eram muito superficiais, eram direcionados somente ao exterior, a higiene, cuidado com a higiene das mãos, dos produtos que levavam dos mercados, ou dos utensílios domésticos, das camas, e se esqueciam de seguir os mandamentos da lei de Deus, que
que é bem mais profunda, que é dedicada, ou que é direcionados, né, à alma, ao interior, ao coração. Mas Jesus, com esse ensinamento, ele não quer ensinar assim, ele não quer dizer que nós deixemos de cuidar da casa, de limpar a nossa casa, de limpar os utensílios, de nos cuidar. Mas ele quer dizer que para não deixar que os caprichos, nossos caprichos, né, que os nossos cuidados, ou que os nossos costumes estejam acima da lei de Deus, estejam acima dos 10 mandamentos. Mas se colocamos os 10 mandamentos em primeiro lugar, e cuidamos primeiramente da nossa alma, do nosso coração, para depois cuidar do nosso físico, do nosso material. Até citou uma passagem da profecia de Isaías, que Deus disse a ele que o povo somente o honrava com a boca, o adorava com a boca, mas os corações estavam bem longe dele, estavam afastados dele, porque justamente, né, o povo seguia costumes humanos, a tradições humanas, e não propriamente a lei de Deus. E aqui também ele citou um trecho em que Moisés ordenou que respeitasse o pai e a mãe, que honrasse o pai e a mãe, e que seja morto todo aquele que desonrar ou amaldiçoar o pai ou a mãe. Mas os fariseus, os mestres da lei, né, muito pelo contrário, eles desonravam os seus pais, sua família. Eles se preocupavam tanto com eles mesmos ou com as aparências, com o exterior, que esqueciam até os seus relacionamentos, os seus afetos, a sua família, do cuidado com a sua família, da atenção da sua família. Desonrando assim e desobedecendo a palavra de Deus, que ordena que nós honramos os pais, né, e as mães. Jesus nos ensina, né, com essa passagem do Evangelho de hoje, justamente isso, que colocamos a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Mas que mesmo assim não deixemos de nos cuidar, de cuidar da nossa casa, da nossa família. Porque somente uma pessoa é abençoada se obedecer a palavra de Deus, se honrar a palavra de Deus, os 10 mandamentos, honrar pai e mãe. E ainda por cima essa pessoa viverá por muitos anos. E que vocês fiquem hoje e sempre com as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São Paulo Miki e companheiros mártires, que a Igreja Católica celebra as suas memórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo pra cima de vocês. Tchauzinho!